Jesus dá uma missão. Essa missão não é apenas para os apóstolos, não é apenas para os discípulos, mas é uma missão generalizada para todos os cristãos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isto não é uma palavra do pastor Gilmar, nem de nenhum pastor da face da terra. Esta é uma palavra do Senhor Jesus. E nós obedecemos ou não obedecemos. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus respondendo a respeito do fim do mundo, ele novamente usa a palavra mundo. E o que é que ele diz? Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, o fim do mundo está ligado a uma condição do Evangelho ser pregado no mundo inteiro. Mas continua a pergunta: onde começa o mundo? Nós vamos para Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Novamente, Jesus fala aqui a respeito de nações e a respeito do mundo. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora nós vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 24, que dá a resposta para a pergunta: onde começa o mundo? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Portanto, onde começa o mundo? Em minha casa, na casa de cada um irmão que está aqui, é onde começa o mundo. Veja o que Jesus diz: o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui não é a casa, as paredes. Aqui a sua casa significa os seus, a sua família. Mas aquilo que aquele homem tinha no seu coração, ele edificou, ele evangelizou a sua família, ele doutrinou a sua família. E o que é que diz aqui Jesus? Todo aquele
pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. E o que significa essa palavra prudente? Significa um homem de juízo, edificou a sua casa, educou os seus filhos, não terceirizou a missão de pregar o Evangelho para os seus. Ele assumiu essa responsabilidade. E o que Jesus diz? Que é um homem de juízo, é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7, nós encontramos a educação doméstica deste homem prudente. E o que é que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Portanto, a missão para pregar o Evangelho dentro de nossos lares é uma educação doméstica. Por exemplo, João Marcos está sendo criado tanto aqui dentro do templo como em sua casa. Quantos que foram criados em tenra idade aqui dentro e educados em suas casas, desde pequeno, educação doméstica. Olha o que é que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno, é Deus que ordena que aqueles em suas casas que sejam cristãos eduquem os seus filhos, não terceirizem. E em Deuteronômio 6, 7 diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Portanto, é algo costumeiro. Os cristãos devem fazer isso de forma costumeira, ensinar os seus filhos, falar da verdade, sentado em sua casa, andando pelo caminho, antes de se deitar e ao levantar, falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde começa o mundo? Não é na casa do vizinho. O vizinho já tem a responsabilidade dele. O mundo começa, veja bem, cada pessoa dizendo: o mundo começa em minha casa. Pronome possessivo. E nós estamos falando para crentes, para cristãos. Então o mundo começa em nossa casa, em nossa família. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo exorta a Timóteo a perseverança. E veja como é interessante a escadinha, exatamente a casa onde começa o mundo.
Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância, repetindo, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância, gravem bem aí o que está dizendo, e que desde a infância sabes as sagradas letras. E nós, como cristãos, devemos transmitir para os nossos filhos as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quando crescer, aí ele vai tomar uma decisão: persevero ou não persevero, prossigo ou não prossigo. Mas a consciência do pai e da mãe pode ser colocada à cabeça do travesseiro de forma tranquila e tranquilo, porque legou, transmitiu para o seu filho, a sua filha, as sagradas letras. Agora, o que eles vão fazer das sagradas letras, aí é um problema dele. Vamos pegar um exemplo. A parábola do filho pródigo. O pai ensinou para os dois filhos, ensinou a palavra de Deus para eles. Um permaneceu em casa, na fazenda, junto com o seu pai. O outro pegou tudo e foi para um lugar distante. Mas o pai continuou na sua casa, continuou administrando a sua fazenda, os seus negócios, junto do filho mais velho. E o filho mais moço desperdiçou tudo, mas houve um momento em que ele caiu em si. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que ele tomou essa decisão? Porque o pai ensinou o que era pecado. O pai ensinou o que era a palavra de Deus. O pai ensinou o que significa: honra a teu pai e a tua mãe. O pai transmitiu. Agora, se ele quis experimentar a banda podre, isso foi problema dele. Mas ele voltou. Ele voltou para o pai, justamente porque o pai ensinou. E para concluir, em Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz de forma clara a missão dos pais. Onde começa o mundo? Onde começa o mundo? Em minha casa. Cada pessoa aqui vai dizer, a partir de hoje, onde começa o mundo? O mundo não começa na lua, não. O mundo não começa no sol, não.
O mundo não começa na Via Láctea, não. O mundo não começa nas estrelas, não. O mundo não começa nos oceanos. O mundo começa dentro das nossas casas, se não vejamos. O mundo começou com duas pessoas criadas por Deus: Adão e Eva. Uma casa, uma família, Adão e Eva. Então o mundo começa dentro de uma casa, dentro de uma família. Então cada família tem a responsabilidade missionária, tem a responsabilidade de transmitir e tem a responsabilidade de doutrinar. Porque muitas vezes falou do Cristo, mas não queima as pestanas com o seu filho adolescente, sua filha adolescente. Queime as pestanas, fique com eles, conversem sobre a Bíblia, procure tirar as dúvidas que ele tenha dentro da palavra de Deus. E o que é que diz Efésios, capítulo 6, versículo 4? Missão dos pais. E pais aí não é homem somente. Missão dos pais. O pai e a mãe. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É uma missão doméstica. Nem um pai, nem uma mãe cristã ou cristã deve terceirizar sua missão de transmitir para a sua filha, para o seu filho, o evangelho que você recebeu. É uma missão doméstica. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então agora nós temos convicção. Onde começa o mundo? Na casa de cada um de nós. Ou a nossa família está fora do mundo, está perdida no mundo da Lua, está em Marte, está em Júpiter, está em Plutão, está em Saturno. Não, a nossa família está aqui, próxima. Muitos aqui morando no bairro do Jordão e tem essa missão com seus filhos, com suas filhas, e não terceirize, nem mesmo para as professoras em sala de aula. Em sala de aula. E aí nós estamos falando aula secularmente, falando. Não terceirizar. É uma missão do pai, é uma missão da mãe. Transmitir o evangelho. E como missão, eu quero apenas repetir a educação doméstica. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás. Prestem bem atenção. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Educação doméstica. Então o evangelho é uma missão doméstica. O mundo começa na casa de cada um de nós.
E onde nós evangelizamos dentro do nosso lar, nós estamos cumprindo missões mundiais. O mundo começa onde? Dentro da minha casa. Eu estou fazendo missões mundiais. O irmão está fazendo missões mundiais. A irmã está fazendo missões mundiais. Tem uma família lá em São Paulo, o Zay e a esposa. Eu efetuei o casamento dele, eu fiz o casamento dele. É uma família. Ele tem que educar os filhos dele dentro da palavra de Deus. O mundo começa lá na casa dele, ele está lá em São Paulo. Mas ele vai educar os filhos dele dentro da palavra de Deus. Marta Betânia está lá na Alemanha. Eu não sei se ela tem filhos, não sei. Mas se tiver, vai educar de acordo com a palavra de Deus, conforme ela aprendeu. Então essa é a nossa missão. Missão mundial. Missão mundial. E aí nós vamos agora o quê? Andar em terra sólida. Não ficar pensando, a missão é para lá, para os chineses. Ok, mas os chineses que se converteram, eles têm família, eles têm que evangelizar as famílias deles, no idioma deles. Os que já converteram, os que já se converteram. O que é que nós podemos fazer? É o que foi dito aqui pela promotora de missões: orar e ofertar. Para quê? Para que tenhamos missionários que possam levar o Evangelho para esses lugares. Agora, uma vez as famílias se convertendo, eles vão transmitir o Evangelho até a volta de Cristo, porque vão continuar doutrinando os seus filhos. Não simplesmente, aceitou Jesus e não vai ler mais a Bíblia, não vem para a escola bíblica dominical, não estuda a Bíblia. Não. Então, nós temos aqui essa nobre e importante missão. O mundo começa em minha casa. Souto vai dizer: o mundo começa em minha casa. Jair vai dizer: o mundo começa em minha casa. Assim como cada um de nós, não vamos pensar na casa do vizinho quando nós não estamos pregando dentro das nossas casas. E se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, quantos familiares nossos estão indo para o inferno dentro das nossas casas? Nós temos proclamado o Evangelho para essas pessoas dentro de nossas casas. Pegue uma folha de papel hoje à noite antes de dormir e coloque dentro de sua casa o familiar seu que está indo para o inferno, e evangelize, ore por ele, fale com ele sobre o Evangelho. Agora, se ele vai aceitar ou não, aí não é um problema seu, até porque Marcos capítulo 16, versículo 16, diz o quê? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A decisão é dele, a decisão é de cada um. Mas agora podemos responder a pergunta: em que lugar começa o mundo? Será que a gente aprendeu? Será que a gente aprendeu? Em que lugar começa o mundo? Aonde? Na minha casa. Cada pessoa dizendo: o mundo começa na minha casa. Levi vai dizer: o mundo começa na minha casa. Ele é um homem casado. Já a missão de Damiana já foi feita. Agora é ele que vai transmitir para os filhos e as filhas o que ele recebeu da mãe, o que ele recebeu do pai, assim sucessivamente. Então, o mundo começa em minha casa. Hoje, a resposta é essa. Onde começa o mundo? Uma pergunta. A resposta: o mundo começa em minha
casa. Não começa na casa do vizinho, não. Porque a sua casa faz parte do mundo. A sua casa não está fora do planeta. Não está em nenhuma outra região galáctica. A sua casa está aqui, no planeta Terra. Então o mundo começa em minha casa. Que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. E se nós nunca havíamos pensado em nossos familiares dentro desta ótica missionária, a partir de hoje vai pensar dentro da ótica missionária. O mundo começa em minha casa. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.